Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar sobre a Tailândia. Connosco temos o Vítor Costa, que nos vai esclarecer todas as dúvidas sobre este país. Podcast Bagagem de Mão, um podcast semanal de Sónia Justo, com o patrocínio de Eimon Seguros e Fotoadrenalina. Olá, Vítor, bem-vindo. Outra vez. É verdade, o Vítor Todas, já é um todas as dúvidas, repetente. não sei. Sim, já sou É repetente. já é um repetente aqui do podcast. Foi na outra temporada, já participou na outra temporada, para falar da melhor profissão do mundo, não é? Foi para falar sobre isso. Portanto, eu vou deixar até o link aqui em baixo para vocês verem, depois deste, primeiro veem este, depois para verem o outro. Fazem assim uma sessão de podcast. E foi também noutro podcast que eu tinha, que era o Atona, para falar também das viagens de grupo e do início das viagens de grupo. Muito Exatamente. bem-vindo. Obrigado pelo convite. E para quem não te conhece, fala-nos um bocadinho sobre ti. Sim, para quem não me conhece, que ainda há pelo menos 3 milhões que talvez não me conheçam. Não, para quem não me conhece, pronto, eu sou fotógrafo e por isso também esta parede de fotógrafos conhecidos, nenhuma minha. Eh, mas eu sou fotógrafo e realmente, pronto, o meu percurso foi sempre dentro da fotografia, mas é verdade que as minhas viagens até começaram bastante tarde, mas foi com um projeto que eu quis muitas vezes associar a fotografia e a atividade fotográfica e os fenómenos da natureza e as paisagens e a fotografia de rua e quis sempre associar isso com a fotografia. Então, depois lancei um projeto, né, que é o Fotoadrenalina, e tem sido isso o motor, digamos, das minhas viagens pelo mundo. Muitas vezes o meu interesse de viajar também tem a ver com esta parte de querer fotografar ou as paisagens, ou as culturas, ou determinados fenómenos da natureza, glaciares, auroras boreais, desertos, pronto. Isto tem sido um motivador. É verdade que ultimamente tenho viajado mais. Sim. Chega às vezes dos 365 dias a viajar cerca de cento e muitos dias por ano, pronto. E realmente tem sido uma profissão interessante, mas com muitas dores de cabeça também. Sim, porque tu tens o teu projeto, o Fotoadrenalina, hoje em dia já não está tão ligado à fotografia, não é? Porque as pessoas às vezes fazem aqui uma interpretação errada e acham que nas tuas viagens ou nas viagens do Fotoadrenalina só podem ir pessoas que sejam fotógrafos ou que sejam apaixonados por fotografia. E não é assim. Quer dizer, podem ir na mesma, quem seja fotografia, apaixonado por fotografia, mas qualquer pessoa pode participar nas viagens. Mudou muito pouco. Vamos ver, isto mudou muito pouco. Porque continuam a fotografar, só que agora é uma selfie. Exato. Agora em vez de fotografar, é só a paisagem, agora é elas e a paisagem. Sim. Não, as pessoas hoje em dia, como é óbvio, o Fotoadrenalina tem este nome, porque foi construído esse projeto, pronto, como uma atividade fotográfica, mas verdadeiramente tem sido, pronto, uma agência de viagens que leva as pessoas de férias aos países. Vai com um líder, o líder não necessariamente é um fotógrafo, já foi noutras épocas, mas gostamos sempre que as viagens sejam pensadas, pelo menos, com a oportunidade para fotografar. Depois, se fotografas ou não, se é para fazer uma selfie. Hoje estamos no mundo de nos tirar a nós próprios nos locais e isso, Sim. pronto, continua a ser o que acontece durante as viagens, as pessoas tirarem em frente de uma montanha ou a caminharem perto ou numa aurora boreal de fundo, mas sim, continua a ser uma viagem de férias, mas pensada muitas vezes com uma oportunidade, ou pelo menos com a característica de ser fotografada, porque continuamos a gostar de fotografia, e isso também não desfralda, porque tudo que é motivo fotográfico, de certeza que também é motivo para visitar, ver, sentir, experimentar, seja da comida, a um fenómeno da natureza, a uma montanha, a uma praia, ou simplesmente uma rua de Nova Iorque. Sim, e toda a gente tira fotos quando viaja, não é? E Hoje já até agora se tira também mais, podem.
também podem viajar comigo, porque eu também sou líder de viagens, exatamente no Fotoadrenalina, portanto. Exatamente. E tu fazes logo um pacote inteiro, que é tipo 7 países de uma vez. Eu faço 7 países de uma vez, portanto. Também vou deixar aqui no link, aproveitar. Exato, exato. Pronto, isso é exatamente, pronto, são viagens organizadas que, eh, dentro de um período de tempo muito curto, que às vezes são uma semana, 15 dias, temos o máximo às vezes 20 dias, conseguimos fazer muita coisa e visitar muita coisa. Pronto, e este é o interessante destas viagens, é a capacidade de organização que podemos ter com um período de tempo que é relativamente curto. Curto, sim. Olha, nós vamos hoje falar sobre a Tailândia. A Tailândia é um país que tu já visitaste várias vezes, que conheces bem, porque já foste o líder na tua agência, já foste o líder para a Tailândia. Sim, Certo? passei o ano passado para outra lida que é Ana Mineiro, mas sim, fiz durante muitos anos Tailândia, envolvida em várias viagens. Por exemplo, já fiz Ok. com os 4 países da Indochina, que incluía Vietnã, Camboja, Laos e Tailândia, e depois achamos que também podíamos fazer separadamente. Ela até começou verdadeiramente dessa forma. Eu conheci a Tailândia quando foi para se fazer os 4 países de Indochina, e depois fez-se isoladamente, porque é um país que consegue sobreviver por ele próprio. Quer dizer, que tem muita coisa para ver, que quando estás a visitar 4 países ao mesmo tempo, eh, reduzes o número de, Claro, de visitas e os sítios que tens que visitar, mas é um país que sobrevive muito bem sozinho, porque tem sim. desde ilhas, a selva, grandes cidades, a cultura, é muito completo, um país muito completo. Olha, a maioria das pessoas, quando pensa na Tailândia, pensa. Eu nunca fui à Tailândia, por acaso é um destino que tenho aqui na minha lista e que gostava que fosse um dos próximos. Mas normalmente as pessoas, quando pensam na Tailândia, pensam em praias paradisíacas. Eu já tenho falado com algumas pessoas que me dizem: Ah, eu não gosto de praia, não quero ir à Tailândia porque não gosto de praia. Mas a Tailândia é muito mais do que só e apenas praias paradisíacas, não é? Claro, até porque tem imensos templos, tem uma parte cultural muito forte, tem o que estamos a falar quando estamos a falar de praias, estamos a falar sobretudo da parte das ilhas, estamos a falar das, Ok. das mais famosas das Phi Phi Island, não é? Koh Samui ganhou hoje em dia uma importância porque deixou de ser, as Koh Phi Phi estão muito turísticas e as pessoas às vezes querem escolher outro tipo de ilhas. Por isso, quando estamos a pensar na Tailândia, às vezes pensou-se sempre nisso, até mesmo casais que iam em lua de mel, iam para Phuket, de Phuket podiam Sim. fazer uns tours por ali, pronto. Então foi sempre muito conhecido. Na altura do tsunami também se falou disso, pronto, o tsunami em 2004, em dezembro de 2004, pronto, arrasou uma parte dessa área, mas sim, quando se fala da Tailândia, isso tem a sua importância, mas a Tailândia tem toda uma parte central e norte eh, muito emblemáticas, seja Chiang Mai, seja Chiang Rai, que é conhecida pelos templos e depois também por outras coisas que também são muito interessantes e que nós fazemos em viagem e que gostamos, que é os trekkings na Ok. montanha. Tem uma floresta muito interessante, com cascatas brutais, eh, por meio de cultivos, às vezes até de café, de aldeias típicas, e isto também é o que enriquece a viagem. Eu gosto muito dos países que conseguem ser muito variáveis nas suas ofertas. E quando construímos esta viagem, por exemplo, construímos exatamente também pensando nisso. Sim, senhor, temos praia, que Ok. até deixamos para o final, uma espécie de relax, É uma mas boa forma de terminar, não é? é uma boa forma de terminar, sem dúvida. Mas começamos pronto, por outras zonas, neste caso Bangkok e depois Norte, que é muito interessante, quer pela parte dos templos, quer pela parte dos trekkings e das florestas. Olha, e em relação à comida? Eu pergunto sempre isto porque para mim a comida é um fator muito importante. Como é que é a comida na Tailândia? Eu também sou muito comida e viajar. Acho que a viagem, se o país pode me oferecer uma degustação de comida e que é boa, eu acho isso excelente como uma viagem. Há países que não têm essa riqueza. Sim. Tailândia, sem dúvida, e dentro da Ásia, é talvez das cozinhas mais interessantes. Não é? Eu E é gosto muito da variada. comida tailandesa, mas lá está, nunca estive na Tailândia. Acredito que a comida tailandesa fora da Tailândia não seja a mesma coisa.
Olha, eu que vivo aqui em Oi. Matosinhos, até temos um tailandês aqui e eles são muito fidedignos É. aos Ok, sabores. ok. Não fica desfraldado. Eu E eu gosto acho muito, que eu acho que assim, que talvez seja das minhas comidas favoritas, a comida tailandesa. é Mas uma nunca lá comida estive. bastante até flexível no sentido dos gostos, porque muitas vezes quando se fala, por exemplo, da indiana, fala-se muitas vezes do picante, a Tailândia também se fala do picante, mas consegue ter aqui um Mas equilíbrio e e acho que é um consegue fazer a picante comida sem diferente, picante. não é? É um picante diferente. Acho eu, pelo Sim, menos eu isto é um consigo. picante, porque é um picante também da Malagueta e pronto, eles também às vezes dizem se queres mais, se queres menos picante, se queres sem picante. O picante, pronto, é como o açúcar ou o sal, às vezes são graus de habituação e há pessoas que estão mais habituadas, Sim, mas podemos ter essa comida ou sem o picante, mas temos os patais, temos o Morning Glory, que são vegetais que podem vir sem picante. Claro que eles introduzem sempre este condimento, ou podem introduzir sempre este condimento, mas não necessariamente tens que o provar se não gostares, não é? Pronto, é só uma questão de avisar lá na altura. Mas sim, tu tens aqui toda uma série de comidas muito interessantes. Eh, eu acho uma parte, por exemplo, para quem gosta de ser também vegetariano, eles fazem muito bem os legumes, não é? Pronto. pois. São muito crocantes, não os cozem demais, são sempre, às vezes, com, cozidos num molho, que aqui já mete possivelmente um molho de ostra que lhe dá um toque, e que para o vegetariano ou para o vegan já tem aqui algumas eh, handicaps para Sim. aceitar ou não, se é completamente vegan. Mas pronto, falando de comida em geral, eh, Sim, eles, é os muito legumes fácil para trabalham alguém que muito bem. não, sim, para alguém que seja vegetariano, é muito fácil de encontrar comida, Sim, porque de nem encontrar sempre comida. acontece. Eu acho que o mundo está mais preparado hoje em dia para isso, mas sim consegues fazer desde os noodles, eh, tens só com vegetais, e tens o arroz e consegues viver perfeitamente no país, sempre sendo vegetariano. E às vezes eu também digo às pessoas, portanto, que, epá, se há países que são fantásticos nisso, então se calhar aproveitemos esses países e podemos reduzir o número de carne que comemos. É uma forma também de ter uma pegada menos forte no mundo. Nós também nos preocupamos muito com isso em viagem, quer pelo resíduo de malas, mas, por exemplo, isto é uma forma de impactar menos a pegada no mundo a nível de sustentabilidade, é comer local, e tu aqui na Tailândia comes muito local, produtos locais, quer dizer, que não andam a ser transportados Sim, de todo lado do mundo para lá, eles produzem uma grande parte de tudo que se consome, se não, estava a ver, sim, por exemplo, sim, se tu queres comidas ocidentais, tens lá bife australiano, mas não é para isso que nós vamos comer na na Tailândia, não é? Tailândia, Isto sim. tudo é muito comida local, por isso tem um impacto bastante reduzido. E depois também pode experimentar, que é uma coisa que experimentamos, que é os mercados de rua. E Pois, também ia-te perguntar sobre isso. E é uma coisa que costumas fazer, é seguro, seguro do ponto de vista da pessoa depois ficar mal, por exemplo, na Índia não é muito aconselhável. Na Tailândia, é ok? é assim, em toda parte do mundo nós temos que aqui tocar aqui algo que é onde está a bactéria, não é? Que depois nos Sim. pode de criar a disfunção e as diarreias e as gastroenterites ou uma coisa mais grave, não é? Pronto. Que é se eles são cozidos ou não são cozidos. E eles sendo cozidos e têm uma temperatura mais ou menos 100 Sim, graus, reduz o risco, fervem, sim. porque fervem, está tudo bem, não é? Pronto. Ou pelo menos uma grande parte está bem, a não ser que seja uma coisa tipo cólera ou qualquer coisa assim, mas não é o caso, não é? Então, é assim, é seguro porque isto tudo é cozinhado. E como eles fazem sempre, tens muita variedade de comida de street food que é cozinhada, completamente cozinhada. Temos que ter cuidado, é só, no caso aqui da Tailândia especificamente, até podemos comer os legumes crus, porque eles às vezes até põem legumes crus em determinadas comidas, Mas é por porque causa eles, da água, é não é? assim, sim, por causa da água, são lavados, mas assim, em geral, quer a água com gelo, quer os legumes que são depois lavados, eles fazem aqui uma coisa que é importante e fazem desde o tipo que está na rua a vender, por exemplo, sumo espremido com gelo. Se fores ver o gelo vem em tanques fechados com água purificada já. Ok. Porque eles não querem que o país seja, digamos, visto, eles vivem muito de turismo, isto é uma parte Claro. da economia tailandesa
que é brutal, não é? E não interessa estar aqui a estar associado a um país que, epá, tem problemas com comida, então não vou fazer isto, 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 porque me pode dar uma gastroenterite. Na experiência que eu tenho com grupos, é rara a vez que nós temos tido gastroenterites na Tailândia. E porquê? Porque para isso a maior parte é sempre cozido, mesmo, por exemplo, o marisco, que lembro de ver pessoas no início, ai, não sei se vou comer um marisco, se é fresco. Ah, outra coisa, o que é que faz também com que não haja aqui grandes problemas? A conservação dos alimentos, que eles aqui têm sítios para conservar os alimentos, mas também a A rotação. Aqui rotação, não é? Pois, come-se, só se come. Os gajos estão a comer desde a manhã até à à noite. noite. Está Sim, se há sempre uma toda a grande gente. rotação, a Claro, se há comida uma tem que ser grande rotação fresca. do alimento não está exposto, nem está de um dia Nem para está o muito outro tempo, sim. guardado, ou está a deteriorar-se. Isto é um país quente, mas notas que não há ali degradação do alimento, porque aquilo está sempre a ser consumido, sempre a ser consumido. Se há coisa que aqui se faz na Tailândia é comer, desde manhã até à noite. Sempre um cantinho de um restaurantezinho, de um street food que as pessoas se sentam para comer. Ok. Olha, alguém que esteja a pensar em ir à Tailândia, quantos dias é que tu achas que deve de reservar para ir, assim para ver, sei lá, um bocadinho de tudo? Eu não sei a viagem que tu fazes, quantos dias é que são? São 15 dias. Mas é assim, mas por exemplo, no Ah, teu caso, é uma viagem organizada, tu já levas as pessoas aos sítios, já é diferente, já tens o conhecimento. Agora imagina que alguém quer ir sozinho. Imagina que eu vou sozinha e penso, ok, vou comprar os voos, vou para a Tailândia sozinha. Vou precisar de mais tempo porque não conheço nada, não é? E essa é exatamente a vantagem de ir, uma das vantagens de ir com o grupo, é porque tu vais já aos sítios específicos que já está tudo muito organizado. Alguém que vá sozinho pela primeira vez, se calhar, mais tempo. pois, é assim, o país em si, como é bastante acessível, quer a nível de preços de hotéis, quer muitas vezes da comida e da comida de rua, ainda mais barato é. Por isso estamos a falar às vezes de gastar 1 euro e tal numa refeição de comida de rua. Pronto. Até aqui, por exemplo, o engraçado é que o que é mais caro é o que é a comida ocidental, tipo uma massa à bolonhesa, uma pizza, o ir ao McDonald's sai mais caro Pois. do que a comida de rua. Por isso é um país barato. Depois, os voos internos, que encurta distâncias, às vezes eu tenho menos tempo, são também bastante acessíveis. Encontra-se com alguma frequência voos a 40, 60, 100, mas a 40 encontra-se facilmente e até um bocadinho a menos, dependendo da época que se vá procurar esse voo, porque é uma coisa também que tem flutuação, mas em geral mantém sempre um preço bastante baixo. Por isso reduz o tempo, O tempo. porque nós, por exemplo, fazemos, porque também é uma experiência, fazemos um comboio noturno. E os comboios noturnos também são experiências, os comboios aqui são com São bons. qualidade, não são de luxo, mas são com qualidade, por isso tem cama, lençol lavado, como é óbvio um comboio que faz barulho, que anda à noite É um e comboio? é um comboio, pronto, não é provavelmente o silêncio de um quarto de um hotel. Eh, Isso faz reduzir o tempo, neste caso, se fores de avião ou de comboio. Um comboio noturno dura, por exemplo, 12 horas. Por exemplo, imagina da Ayutthaya até Chiang Mai. E normalmente não há muitos atrasos, por isso está mais ou menos dentro disto. Por isso aqui o tempo que tu tens, e assim, qual é a vantagem de uma viagem organizada? Se a pessoa tem a capacidade de organizar, mas mesmo eu, quando organizo algo pela primeira vez, tem falhas, não é? Eu, por exemplo, Claro. estive com os meus filhos agora este verão com eles e fui a sítios que eu não conhecia. Epá, e como é óbvio, tu tens muito mais. Eu já tenho muita experiência em organizar coisas e mesmo eu ter experiência em organizar coisas, eh, há coisas que tu não controlas. Ou às vezes estás demasiado tempo, por exemplo, às vezes tive demasiado tempo num determinado sítio, que achava que podia reduzir um dia, uma noite de hotel, ou outras vezes é muito curto e se calhar precisavas de mais. Por isso, esta é a relação entre ir com uma viagem já pré-organizada, se eu gosto do programa, posso ir, se eu gosto do líder, posso ir. Por mim, tem estas desvantagens, é que muitas vezes perco mais tempo ou então calculei diferente aquilo que pensava que ia ser. Isso é quase Hum. sempre, por mais que Isso seja acontece sempre, organizado, acho eu. vais ter sempre este Sim, desfazamento. por Às vezes muita. gostava de ter ficado aqui mais tempo, Sim. às vezes estou aqui demasiado tempo, já me tinha ido embora, mas como já paguei 3 noites de hotel, se calhar já não dá para retirar isso. Por isso, é assim, eu acho que qualquer viagem tem que, no caso aqui da Tailândia, até pela distância e tudo,
e se queres visitar várias coisas do país, o ideal é de 15 dias para cima, e se vais sozinho, então aumenta, se tens um mês, seria o ideal. Porque depois também tem isto, tem a parte de usufruir das coisas, estás um bocadinho ao ritmo deles, tu não estás sempre com o stress de Não, estar agora não sempre vais a correr embora, de um lado para o embora, outro. que uma viagem de 15 dias, mesmo que seja organizada, tem imprime esse stress, não é? Mas as pessoas queixam-se disso. Ei, caramba, um gajo tem que tirar férias das férias. Pá, está bem, mas lembra-te uma coisa, ao preço que estamos a fazer, ao tempo que estamos a pôr, é o que. E depois as pessoas também têm 23 dias de férias, depois têm que Sim, reduzir a isso, não é? Têm sim. que reduzir a isso. Olha, Por eu isso, acho que, eu, pela minha experiência, porque eu agora sou líder de viagens, mas eu viajei muitos anos, inclusive com a sozinho. minha mãe, com viagens organizadas. Portanto, sei como é que é o outro lado, o ser o participante. E a minha opinião é, Participante. sim, e a minha opinião, que eu acho, é que as viagens de grupo são ótimas, por exemplo, se nunca foste aos sítios, para teres uma primeira impressão, porque te vão mostrar logo, é cirúrgico, eles sabem onde é que te levam e para teres uma primeira abordagem do país. E depois, ok, há aqueles países que, olha, gostei tanto, agora vou por mim. Normalmente é o que eu faço. Ok, agora vou por mim e vou visitar mais coisas. Ou então é tipo, olha, está visto, já não quero voltar. E eu acho que é muito bom nesse sentido. Ou até pessoas que não têm companhia e não querem ir sozinhas, por exemplo. Mas pelo menos para mim eu tenho essa opinião, que é muito bom assim para uma primeira abordagem, acho que sim. Há sítios, por exemplo, no caso da Tailândia, há sítios que são interessantes de estar lá algum tempo, o caso de Chiang Mai. Quem gosta, por exemplo, da situação de praia, as ilhas têm algumas características e consegues apanhar até praias com pouco turismo, se souberes escolher as coisas. Eu estive num lago enorme, quando eu falo um lago, é uma coisa de muitos, muitos quilómetros, e que também estavas lá completamente isolado, por isso também depende do que queres, se queres uma coisa mais ativa, sim senhor, pode estar em Bangkok, e evidente que Bangkok é uma cidade, uma metrópole extremamente vibrante e extremamente ativa, e a gente também gosta disto, e pronto, e tens muita coisa para fazer lá, desde visitares o Palácio Real, desde templos, desde do que são as ruas como Cawthron Road, que é música, 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 bombar à noite, grande vibe de backpacking, pronto, mas aquilo é uma loucura que depois podemos não querer aquilo, queremos outro tipo Sim. de cidade, não é? Então tu tens, para isso, então vais para o norte e tens uma cidade mais pacata, Chiang Mai, Chiang Rai, aí o Ayutthaya que só tem templos, que já foi a capital da Tailândia e que tem ali uma série de. É outra onda, quer dizer, muito mais calma, etc, etc. Por isso, este é um país que consegue ter os extremos, não é? Ter algo muito vibrante ou ter algo mais relaxante, ter uma cena mais de natureza ou ter uma cena mais de praia. E é por isso também que é um país que é, se calhar, dos da Ásia mais visitados, porque tem esta polivalência que é muito interessante. Agrada a todos, ou Sim. pode agradar a todos. Olha, e em termos de segurança, é um país seguro? Olha, eu acho que sim. Nunca tive nenhum Até porque eu conheço problema. várias mulheres que já viajaram na Tailândia e pela Ásia e que dizem que foram dos países mais seguros onde já viajaram e que para uma mulher sozinha que é Sim, bastante tranquilo. para já, portanto, eles têm o título, não é, do país dos sorrisos. Sim. Pronto, e nesse aspecto, por isso, as pessoas são super amigáveis, prestáveis, e nesse sentido não há grande deixa-me aqui desligar o som do telefone, senão Uhum. vai ser bom. Não há aqui grande stress. Mesmo indo uma mulher sozinha, eh, mesmo a nível cultural, seja pela parte dos homens tailandeses, não há nenhuma abordagem, embora a Tailândia tenha aqui um turismo, que é um turismo sexual, e tu tens o que são, muitas vezes, as ruas de prostituição legalizada, e que tens o que são os ladyboys, tens os homens a saírem com miúdas muito novas, pronto, há um turismo sexual na Tailândia, mas não é necessariamente, é eticamente questionável Sim, sim. por cada pessoa,
mas não é isso que torna perigoso. As pessoas não te abordam, as pessoas não se metem Ok. contigo, sob o ponto de vista de serem agressivas. Eu sou um homem, se passar por uma rua dessas, perguntam-me coisas, se quero uma massagem, se quero beber um copo, etc. Mas tudo muito tranquilo, não, nada de Sim. agressivo, abusivo, etc, etc. Pronto. Mas tem esta carga que muitas vezes as mulheres, pensando ser um país de prostituição, e primeiro estamos a focalizar mais ali em Bangkok, depois tens outras cidades mais tranquilas, mesmo Chiang Mai tem uma rua, pronto, que tens ali o início, mas passas perfeitamente lá, sendo mulher, homem, e não te sentes nenhuma pressão, pronto, apenas existe, está visível e tudo bem. Nós passamos muitas vezes essas ruas mais por questões de dar a entender também o que é que são, o que é um país, na parte, e a ideia não é frequentar ou visitar, ok? É Eh, contextualizar É também, não é? contextualizar muitas vezes. Mas tens também o problema com os templos, não é? Por exemplo, tens, para a parte religiosa, tens templos budistas que proíbem as mulheres de entrar nesses templos porque têm menstruação. E isto também é problemático para uma questão de ética da mulher. Se quer dar dinheiro para entrar num templo que, de fundo, restringe os direitos da mulher. Por isso, quando nós viajamos, temos também este confronto ético connosco, se queremos ir àquele sítio ou não queremos, se queremos compactuar ou não queremos compactuar, mas nós deixamos essa liberdade também para as pessoas que vão connosco Para cada um, não é? e para cada viajante poder ir ou não ir. Decidir, Por exemplo, sim. eh, é algo que é de livre, mas isso não pressiona a que o país esteja inseguro. Mesmo as Ok. ruas mais estreitas de Bangkok e mais pouco iluminadas que possam ser, e eu fui, por exemplo, já fui com os meus miúdos, um tem 4 e outro tem 12, e super tranquilos, absolutamente nada de insegurança, ai, porque se os miúdos, não, nada, nada, absolutamente. Ok. Olha, e as deslocações no país? Como é que se fazem as deslocações? Tem autocarros? Já falaste no comboio? Ah, é fácil nos Sim, deslocarmos no país? Eu sei que há muitas pessoas que alugam motas, não é? pronto, duas ou três coisas. É assim, é um país extremamente fácil de organizar isso, porque eu gosto de países que tu chegas, por exemplo, a uma esquina de um boteco que vende bilhetes de barco, não é? De um ferry para ir para as ilhas, e chegas e compras para daqui a 3 dias, depois do transfer para o aeroporto e não sei o quê, ela passa-te ali um papel, não é? Um recibo de papel e a verdade é que aquilo funciona, mas funciona sempre, ok? Sempre. Chegas ao posto lá do barco e mostras aquilo e ele, sim senhor, tem lá o teu nome e não sei o quê, está lá tudo, funciona, ok? É realmente um país que para mim é ótimo porque às vezes tenho mais dificuldade em países como os Estados Unidos, que são extremamente rígidos. Não Sim. fazes aquilo, não consegues ir para o outro lado, os gajos não te ajudam, esquece. Aqui toda a gente te ajuda e é fácil deslocar-te lá. E podes deslocar-te, pronto, para as ilhas tens que ir muitas vezes de barco, como é óbvio, são Uhum. ferries, fast ferries, tens também os Taylor barco, que são barcos mais rústicos, mas normalmente para distâncias mais curtas, para às vezes fazer tours, mas tudo se compra na rua, tudo se pode comprar na rua. É verdade que a internet está a entrar e já começas a ter imensas coisas que podes comprar por internet, mas mesmo que não vás preparado, eu que vou com grupos preparo, tento preparar com antecedência, mas durante anos, ultimamente fui lá com um grupo e fiz lá diretamente comprar as coisas e funciona, ponto. Isto para mim é excelente para um país. Outra coisa é, os aviões, como eu já disse, também são mais ou menos acessíveis para encurtar tempos, coisas que demoram 12 horas de comboio, podem demorar uma hora e meia a fazer de avião, não é? Pronto, isso também é fácil. E mesmo por exemplo, dentro das cidades, a deslocação com o chamado Uber, que funciona, eles têm lá os tuk-tuks, também funcionam, são acordados os preços na altura, convém sempre acordar o preço. Tens a situação do Uber, que no fundo é o Grab, que é a aplicação asiática dos táxis, funciona, podes ter, uma coisa que eu adoro, isto faço mais particularmente, não é? Se estou lá sozinho, é apanhar uma moto-táxi super baratinho, 1 euro e tal, vais a não sei aonde, pá, é baratíssimo aquilo. E nesse aspecto, pronto, funciona isso.
Estavas a perguntar das transportes, era. Sim, se tinha, por exemplo, autocarros. Existem autocarros para ir de uma cidade para a outra ou não é muito utilizado? Eu, por acaso, acho o autocarro um meio de transporte mais cansativo, por exemplo, até com comboio, não é? Sim, E por acaso lá nem utilizo nenhuma vez autocarro, mas sim, autocarros. Autocarros para fazer também as mesmas distâncias e para fazer. Mas eu prefiro, por exemplo, quando o vou de comboio. Bangkok para Sim, Ayutthaya, faço sempre de comboio, prefiro, eu gosto muito de comboio, por acaso, gosto muito de comboio. eu Mas existe também. autocarro, Sim, existe também, se és um grupito, podes fazer um private, uma carrinha de 8 lugares ou 9 lugares, podes também fazer isso. E tudo isto é isso, ou arranjas muitas vezes lá nas esquinas das lojinhas que vendem esses tours. Pronto, acordas sempre os preços, convém ver sempre se não está, porque também deixa ser negócio, não é? Se eles puderem levar mais claro. 20 paus, eles levam, também são negociadores, não é? Mas em geral não é uma coisa tipo muito agressiva de te cobrarem o dobro, ai, Ok. não tem, as coisas estão, normalmente há uma tabela, também existe isso, e às vezes quando temos um grupo podemos pedir um desconto, mas normalmente há uma tabela e está lá a tabela. Por isso mesmo nos tours, nos transportes, está sempre uma tabela que te serve de referência. Essa tabela pode ser negociada? Às vezes pode, claro que uma pessoa ou duas não é muito negociável. Se eu tenho 10 pessoas, eu às vezes negocio ali os Já tens 10%. ali. Ok. Olha, e qual é que é a melhor altura para visitar a Tailândia? Olha, tem sido em todas as alturas, porque às vezes as pessoas não têm essa da melhor altura. Claro que tens as situações das monções, claro que tens as praias, gostas de ter um bocadinho de tempo mais estável. Claro que aquela parte do chamado nosso inverno é uma altura as duas estações, das chuvas e a seca, e evidente se fores na altura seca, que, por exemplo, há uma boa temperatura, não é uma temperatura úmida, que até está muito bem lá, e isso é ótimo, que é aquela parte de janeiro, fevereiro, dezembro, pronto, tens essa parte que é o nosso inverno, e é ótimo ir para É lá quando aqui ótimo é porque inverno, quando foges aqui do é inverno, frio. eu adoro, e pronto, tens ali uma relação com a temperatura muito boa mesmo, muito boa. Porque depois a Tailândia tem esta parte da junção da umidade. Por exemplo, fazer um trekking com 90% de umidade, com calor, estamos a falar ali de 30 e tal, depois com a sensação térmica mais elevada até, estás a suar, estás a suar, estás a suar, pronto. Sim. Também há gente que não se importa disso e, bem, por isso assim, não há propriamente ali uma época que, pá, não vou, mesmo com situações de monções, e nós já fomos em situações de monções, às vezes tens azar, tudo bem, mas no geral chove um período de tempo, por exemplo, às vezes durante o dia está bom, amanhã está sempre, quase sempre bom, e depois já chega ali a meio da tarde, ao final da tarde, e cai ali durante 2 horas, 1 hora, uma espécie de dilúvio ou uma chuvada grande. Mas depois, epá, a temperatura também está boa, por isso a chuva também não é aquela coisa que Sim. perturba muito. E a chuva é quente, não é? Depois, sim, é uma A chuva chuva é que não quente. é, não é provavelmente gélida, não é? E passas, se estás numa praia, podes continuar na praia até nadar, se for preciso, porque está quente. Claro, ninguém quer apanhar chuva porque se molha toda. A melhor forma de andar à chuva é um bocado com chinelo, porque não entra dentro da sapatilha e não fica toda ensopada. E como andas de calção e t-shirt e não sei o quê, aquilo acaba também por secar. Por isso, as melhores alturas são os nossos invernos aqui, e depois tens, se fores mesmo que vás em agosto, está muito quente, e podes ter essas quebras de. E depois também, outra coisa, como o país é muito grande, o que é o norte não tem a ver com o sul, e às vezes há grandes diferenças entre, às vezes estás em Chiang Mai no norte, e depois vais para a Koh e está chuva, às vezes está bom, já fizemos essa situação de estar grande temporal cá abaixo, e nós estávamos em Chiang Mai, e quando fomos para as ilhas já estava bom. Pronto, Sim. excelente. Epá, isto há muitas variações. E também com as alterações climáticas, mesmo neste país, às vezes Às vezes não se consegue prever, não é? já fomos para as Filipinas com alturas que estão ligadas ali perto do Japão, por isso com furacões e tudo, pá, e as Filipinas até têm muito mar e muito snorkel. Pá, foi ótimo. E, tipo, e apanhamos uma vez uma chuvada, de resto foi sempre ótimo. Por isso é difícil às vezes acertar na música. Claro que vais na época seca, tens menos probabilidade de água, isso é óbvio. Não é? Sim. Olha, estamos quase a acabar. Vou-te pedir para me dizeres assim alguns pontos que não podemos perder quando formos à Tailândia. Olha, eu acho que posso começar pelo fim, né, muitas vezes, deixar se calhar isso para o fim, porque é relaxante, mas sem dúvida as ilhas, que é Koh Samui, quer a zona das Koh Phi Phi,
que tem várias. Tem a Maya Bay, que neste momento está pejada de turistas, pronto. Mas são ilhas que consegues ainda encontrar algumas situações de pouca gente nas praias. A Long Beach, na Scoppipi, é uma praia tranquila. Koh Samui também está bastante deserta. Eh, também acho que Chiang Mai continua a ser o local eh, tranquilo para se estar uns 3, 4 dias, 5, muito tranquilo. E para quem gosta mais de uma atividade de trekking, poder fazer lá uns trekkings muito interessantes. Tem também o que hoje se faz lá, e que é uma experiência muito interessante, não é andar em cima dos elefantes, não se faz riding. Hoje em dia eh, não é Aqui, sim. aceitável que tu explores animais para teu divertimento, mas tens os que são os campos de tratamento, os natural parks, que fazem a recolha dos elefantes que foram maltratados, quer no Camboja, quer no Myanmar, quer na própria Tailândia, que é um campo de tratamento deles, que são hectares e hectares de liberdade para os animais, e ir visitar isso sob um ponto de vista de sustentabilidade é uma experiência muito enriquecedora, porque temos ali um contacto com os animais, não podemos tocar neles, mas podemos vê-los e interagir. Eles querem que eles tenham a mais autonomia possível, isso, no entanto, há alguns sítios já não querem esse contacto sequer com o animal, nem dar banho, nem muitas vezes alimentá-los, os turistas alimentá-los, por isso, mas não deixa de ser também um programa interessante para se fazer. Isso faz-se na zona de Chiang Mai, e também tem a parte dos templos, que também podem ser interessantes para visitar. Tem a parte da comida, os mercados noturnos, por isso há sempre aqui uma variedade de se poder fazer. Por isso, eu diria que Chiang Mai e as ilhas, quer Koh Samui, quer as Koh Phi Phi, poderão ser duas coisas imperdíveis. Claro que Bangkok, sendo uma das cidades mais famosas do mundo, eu também diria que há que passar por lá, não é? Há que Sim. passar. Olha, e Bangkok, quantos dias é que tu aconselhas em Bangkok? Olha, Bangkok podes ter 2, 3. Eu também acho que depois, dependendo do teu tempo de viagem, eh, claro que não podes dedicar tanto. Eu, por exemplo, consigo safar-me com 2, 3 dias. Tens o Palácio Real, tens uma rota pela Chinatown, tens uma rota no que é a parte do backpacking, que é Khao San Road, tens a parte do barco, mas tu praticamente 1, 2 dias fazes isso, não é? O Palácio Real visita-lo numa manhã, mas a cidade depois tem a parte toda nova. Gosto sempre de ir a um rooftop, que é outra onda e outra forma diferente de estar na cidade e E ver a cidade é outra forma de ver a cidade também, não da é? cidade e pareceres rico. eh, Pode estar numa cena local mais barata, mas depois podes ir, claro que lá os preços são um bocado mais caros, mas se há sítio que uma pessoa pode ir a um bom restaurante ou um rooftop, é na Tailândia, porque para o caro que seja, mesmo assim é barato, não é? Pronto, Sim. para os ocidentais. Por isso, pronto, Bangkok ali pelo menos 2, 3 dias, sim, eu faria, mas depende um bocado também da intenção, não é? Sim. Que se pretenda das grandes cidades. Ok. Olha, muito obrigada. Chegamos ao fim. Obrigado eu. Espero que tenha sido Obrigada. enriquecedor aqui visitarem Foi a Tailândia, mas sim, é um país que tem que estar no mapa da Ásia, e é um bom país para começar desde a Ásia. para começar, não é? Pois. Eu quero muito ir. Ainda não conheço e está na minha lista para ser um dos próximos. Ok. Estou a pensar nisso. Olha, muito obrigada. Vou deixar também aqui os links todos, para as pessoas te encontrarem online. Ok? E quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu volto na próxima semana com mais um convidado e mais um tema. Até lá, fiquem bem e boas viagens. Obrigada, Vitor. Obrigado eu.